Boa noite a todos. Aqui mais uma vez estamos para a nossa sessão de Evangelho no ar desta nova semana, desta oportunidade. Em mais 7 minutos nós vamos começar os nossos estudos dessa noite. Então, aqueles que estão aqui pela primeira vez, meu nome é Humberto Ramos, eu falo da cidade de São Paulo, aqui no Brasil. E aqueles que têm a oportunidade de estar conosco aqui ao vivo, e aqueles que estão vendo esse vídeo gravado, peço para que já preparem os seus copos com água, deixem aí do ladinho, para que a gente possa, durante o nosso estudo, fluidificar essa água, para que a gente possa receber as energias que certamente a espiritualidade pode nos oferecer, o carinho que Deus pode nos oferecer através da fluidificação do copo com água. Para aqueles que não sabem como realizar a sessão de Evangelho no lar, aqui é o Evangelho no ar, mas aqueles que gostariam de saber como realizar a sessão de Evangelho no lar, entre aqui, busque nos nossos vídeos publicados. Existe um vídeo onde nós falamos a esse respeito, como realizar a implementação do culto do Evangelho no lar, em cada uma das nossas residências. Peço a colaboração de vocês para que curtam, comentem, compartilhem este vídeo, para que ele possa chegar às mãos daqueles que mais necessitam dessa oportunidade de estudo, na certeza de que a espiritualidade amiga utiliza todos os mecanismos que dispomos, sejam eles virtuais ou materiais, ou até mesmo espirituais, por assim dizer, para levar consolo, para levar esclarecimento, para levar orientação, para levar realmente o amor da criação a cada uma das criaturas do Pai, não é mesmo? Bem, em mais 4 minutos nós vamos iniciar a nossa conversa dessa oportunidade. Vamos, cada um de nós, nos sentando confortavelmente, buscando uma posição que nos favoreça a concentração, a presença neste momento. Vamos respirando profundamente. Eu vou colocar uma musiquinha para que a gente vá já se concentrando, já buscando concentrar e centralizar a nossa atenção aqui no nosso momento. E peço para que cada um de vocês que esteja participando desta nossa sessão de Evangelho no ar possa realmente dedicar esse momento para a sua higiene mental, por assim dizer. Que possamos aproveitar essa oportunidade para respirar, para relaxar, para estarmos conosco mesmos, na certeza de que realmente, através desse processo, nós podemos desenvolver o nosso autoconhecimento, nós podemos refletir a respeito de quem somos, de nossas ações no mundo, para que possamos efetivamente fazermos a diferença para nós mesmos. O nome do canal é Lumina Mentes, mas o nosso objetivo não é iluminar propriamente a mente de ninguém, porque isso seria muita pretensão. Mas é através de um convite singelo, fazer um convite a realmente a reflexão, um convite ao estudo através dos temas que nós propomos, mas acima de tudo, um convite à reflexão daquilo que somos e daquilo que queremos, não é mesmo? Então, em mais 2 minutos, nós iniciaremos a sessão de Evangelho no ar.
Vamos nos concentrando, vamos colocando uma musiquinha para que a gente possa se concentrar e dentro dessa concentração para que a gente possa iniciar o nosso estudo, né, dessa noite. Mais um minutinho, vamos nos sentando confortavelmente, buscando uma postura confortável. Vamos respirando, puxando energia divina, expirando aquilo que não nos faz bem, respirando profundamente. E vamos ouvindo essa música, essa melodia, esse som harmonioso, e vamos já confortavelmente buscando uma posição confortável. Vamos curtir, comentar e compartilhar para que este nosso vídeo possa chegar a todos que dele necessitam. E vamos apertar aí o botão compartilhar para que nós possamos aumentar a nossa corrente, a corrente do bem. Bem, deu o nosso horário, vamos então iniciar a nossa sessão desta oportunidade. Vamos dando boa noite aos nossos irmãos que já se encontram aqui presentes no nosso grupo virtual e também nossos amigos espirituais que pontualmente conosco aqui estão. Então, vamos cerrando os nossos olhos, respirando tranquilamente, relaxando o nosso corpo físico e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, buscando a figura terna e amorosa do Mestre Jesus. Vamos cumprimentando amorosamente os nossos irmãos que já se encontram pontualmente presentes conosco para mais uma oportunidade de estudo do Evangelho no ar. E assim, com os corações tranquilos, serenos, cheios de amor, é que vamos pedindo licença para iniciarmos a nossa sessão, na certeza do amparo divino do Divino Mestre. E assim, nos conectando com a prece do amor que Jesus nos ensinou no Monte das Oliveiras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas que seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu e em todos os planos da criação. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar a dívida dos nossos semelhantes para conosco. E não nos deixe, Senhor, cair em erro e tentação, mas ensina-nos, Senhor, a aprender com as tentações, a sermos fiéis servos da Tua obra, por Tua misericórdia. Seja conosco, Senhor, hoje e por todo o sempre, pois vosso é o reino, é o poder e é a glória para todo sempre.
Graças a Deus. E assim, revigorados pela oportunidade desta prece, vamos efetivamente iniciar a nossa sessão de evangelho desta noite. E como eu sempre comento, a nossa sessão de estudo ela é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o terceiro livro da obra kardeciana. Ele é o Evangelho Novo Testamento, né? Comentado e elaborado através do estudo de Allan Kardec sob a orientação do Espírito de Verdade. Peço licença pelo uso dos óculos e vamos abrindo ao acaso para que nós possamos iniciar o estudo dessa noite. E nessa noite somos convidados a estudar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo é composto de ressurreição e reencarnação. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. E instruções dos espíritos é composto por limites da encarnação, necessidade da encarnação, a encarnação é um castigo. E vamos então, esse é um capítulo um pouquinho extenso, e nós vamos começar o estudo com a leitura do capítulo que abre, com o texto que abre o capítulo. E veio Jesus para os lados da Cesareia de Felipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás no céu. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, nos versículos 13 a 17, e no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 29. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia, e ficou inquieto, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de o ver. Isso está relatado no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos 14 a 15, e no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos de 7º a 9º. Após a transfiguração, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importava vir Elias primeiro? Mas Jesus, respondendo, disse: Elias certamente há de vir, e reestabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes, fizeram dele quanto quiseram.
assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhes falara. Isso está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos 10 a 12. Cabe aqui uma nota de esclarecimento do editor que Filho do Homem, Jesus, Filho de Deus, se identificava assim, igualando-se aos que o ouviam. Esses são os textos extraídos do Novo Testamento. E para fazer a explicação, existe, como eu comentei, o texto Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre este assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso poderia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, chamava mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados pela natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou pelas forças da natureza. A palavra ressurreição podia, assim, ser aplicada ao caso de Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, porque João tinha visto desde criança e sabia-se quem eram os seus pais. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Eu acho que só esse texto é suficiente para que a gente possa iniciar a nossa discussão. Então, a gente, primeiro de tudo, precisa entender o que são dogmas. Então, para início de conversa, dogmas, para aqueles que não sabem, são aqueles conceitos pré-definidos de uma determinada religião e que não são questionáveis. É aquilo e pronto. Então, anteriormente, a ressurreição, sob o nome de reencarnação, assim como está descrito, a reencarnação, sob o nome de ressurreição, era um dos dogmas da igreja primitiva, do judaísmo. E por que dogma? Porque ele era um tema que podia ser discutido? Não. Logo, se não pode ser discutido, se não pode ser questionado, é um dogma. Ou seja, um conceito que a gente deve aceitar, um dogma da igreja. Porém, esse termo tem uma questão. Porque eles, a princípio, acreditavam na reencarnação e percebe-se que ressurreição propõe uma ideia diferente da reencarnação. Então, o que é a ressurreição? Ressurreição é ressurgir,
ou seja, um determinado espírito, voltar à vida através do mesmo corpo que animava anteriormente esse espírito. Então, por assim dizer, um ser morre, desencarna, e em algum tempo esse ser desencarnado volta à vida material utilizando o mesmo corpo que utilizava anteriormente, o que não faz muito sentido. Veja, uma pessoa que desencarnou há 10, 15, 30, 40 anos, a gente não pode considerar que esse espírito possa voltar a utilizar esse corpo, porque veja, é um corpo que, do ponto de vista biológico, já não existe propriamente. Então, é inconcebível esse conceito de ressurreição. Agora, e o que é mais importante, só para ficar claro o conceito até mesmo que o Espiritismo traz como doutrina consoladora. Os espíritos trouxeram a Kardec o conceito de que a doutrina é uma doutrina progressiva, progressista. Ou seja, ela tem que acompanhar a ciência. Ora, a ciência claramente define que é impossível. Um corpo que já foi deteriorado, que já foi decomposto pela natureza, ele não pode se recompor à sua condição original. Ora, isso suporta que o conceito de ressurreição não é prático, não é possível. Portanto, a doutrina não atesta. E Jesus, muito claramente, coloca isso que é uma coisa inconcebível, porque ele fala que os outros profetas, inclusive Elias, já voltaram. Porém, os judeus à época não os reconheceu. Por quê? Porque o conceito é de reencarnação. Ou seja, aquele espírito que desencarnou, ele pode voltar à vida. Ele pode e vai voltar à vida através do fenômeno da reencarnação. Fenômeno este onde o espírito vai voltar à vida material utilizando um novo corpo físico, passando pelo novo processo, através da gestação, através de uma nova união. Então, existirá pais novos que ocasionarão uma gestação, e essa gestação vai permitir que aquele espírito reencarne num novo corpo físico, permitindo com que esse espírito possa ter novas experiências, ter uma educação através desses novos pais, ter diversas novas experiências a fim de que se aprimore, corroborando, ou seja, suportando aquilo que a doutrina espírita já nos ensina claramente, que nós reencarnamos para aprender. Ora, se a gente reencarnasse, por assim dizer, ressurgisse num corpo antigo, putrefado, decomposto, como que nós poderíamos aprender? Com quem aprenderíamos? Então se faz necessário a reencarnação para que nós tenhamos o amparo dos nossos pais terrestres, para que esses pais terrestres possam nos orientar e nos dirigir na certeza de que, através dessa orientação, novos conhecimentos morais sejam oferecidos a esse novo espírito, a esse espírito reencarnante, tendo essa nova oportunidade, e assim, aprendendo, possa ter um futuro promissor através desses novos conhecimentos. E aí ele fala que a ressurreição pode ser aplicada ao caso de Lázaro. O que é importante a gente comentar no caso de Lázaro? O Evangelho coloca como pode ser aplicado por uma questão. O caso de Lázaro é um caso que a gente chama, e é um caso clinicamente conhecido pela medicina moderna, chamado de catalepsia. Catalepsia é
uma condição do corpo físico onde a gente entra num estado letárgico, onde a gente está dormindo, porém as funções vitais descem a um nível basal, ou seja, um nível muito baixo de quase morte. E muito, como a gente sabe, muitas pessoas durante a história foram enterradas vivas sofrendo de catalepsia. E esse é o caso de Lázaro. Lázaro sofria de catalepsia, foi enterrado, foi sepultado, melhor dizendo, como um caso de catalepsia. E quando Jesus é convidado a salvar a Lázaro, trazer Lázaro da mansão dos mortos, Jesus nada mais faz do que curá-lo do problema de catalepsia. Porque Jesus não veio derrogar as leis, mas sim fazê-las cumprir. Ora, Jesus não poderia trazer a vida caso Lázaro já estivesse morto. Porque se Jesus o fizesse, Jesus estaria derrogando as leis. Mas Jesus disse, eu não vim derrogar as leis, mas vim fazê-las cumprir. Jesus, não estou aqui colocando em dúvida se Jesus teria ou não o poder de trazer alguém à vida. Eu estou apenas colocando as próprias palavras de Jesus que diz que ele não veio derrogar as leis, mas fazê-las cumprir. Portanto, quando o Evangelho traz que se a gente pudesse usar o termo de ressurreição, poderia então ser aplicado a Lázaro, porque Lázaro não tinha morrido. Lázaro estava sofrendo um processo de catalepsia, de letargia, e Jesus, através do seu magnetismo, conseguiu trazê-lo, afinar novamente a ligação do corpo físico com o corpo espiritual, através do duplo etérico, o acomodou adequadamente, justapôs ao corpo físico, fazendo com que Lázaro recobrasse o comando do seu corpo físico, portanto, voltando, entre aspas, à vida. Porém, é importante a gente destacar que Lázaro não estava morto. E por isso, esse termo se aplica ao caso de Lázaro. Porém, quando nós falamos do caso de João Batista é a reencarnação, conforme diz Jesus, de Elias. E então, Jesus, através dos seus ensinamentos, claramente traz o conceito de reencarnação, dizendo que Elias tinha voltado, o profeta Elias tinha voltado, porém ninguém tinha o reconhecido, ninguém se deu conta, ninguém soube que Elias tinha voltado, porque Elias não voltou na figura de Elias, Elias voltou na figura de João Batista. Então, mostrando que Jesus tinha sim conhecimento, como não poderia ser diferente, do processo da reencarnação, e claramente nos dá esse exemplo, que Elias e tantos outros profetas tinham sim reencarnado, tinham sim voltado à vida, porém, os judeus da época não tinham se dado conta. Por quê? Qual era a expectativa? A expectativa era que eles voltassem como Elias, como Jeremias, como os outros profetas. Mas não, eles voltaram como deve de ser, através de uma nova encarnação. Por quê? Porque não faz sentido algum que a gente volte no mesmo corpo. Voltando no mesmo corpo, nós estamos perdendo a oportunidade do recomeço. Então, o nome do nosso capítulo, o capítulo 4, é justamente: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque é somente através de um renascimento que nós temos a oportunidade de, entre aspas, zerar a nossa memória. E, em zerando a nossa memória, começar novamente através de um bebê, tendo amparo de pais, do pai e da mãe, para que, transferindo e educando aquele espírito
que é antigo, mas que reencarna num corpo novo, tem a condição de aprender novos conceitos, de ter uma moral diferente. E através desses novos conhecimentos, através dessa moral diferente, possa consecutivamente ter uma conduta diferente. E tendo essa conduta diferente, poder evoluir. Porque é essa, afinal, a sina do ser humano, a evolução, através de sucessivas reencarnações. Então, que beleza é o ensinamento, que lindo é o ensinamento do Evangelho dessa noite, que nos mostra que Jesus nos ensina sobre a reencarnação. E Jesus nos dá a oportunidade de conhecer a reencarnação na certeza de que esse conhecimento nos faz ter a certeza da continuidade da vida, do amor de Deus para conosco, nos dando sucessivas oportunidades de construirmos o reino de Deus em nossos corações. Eu não sei se os colegas que estão online na nossa live de Evangelho no Ar se gostariam de tecer algum comentário. Bem, como não há nenhum comentário, peço licença para o uso dos óculos e nós vamos dar seguimento à nossa leitura complementar. Hoje, para a nossa sessão de Evangelho no Ar, nós vamos utilizar o livro Jesus Dia a Dia. É um livro psicografado pelo médium Aguinaldo Paviani. O autor espiritual é o espírito José de Moraes. E como fazemos com o Evangelho, vamos abri-lo ao acaso. E a lição dessa noite, eu peço licença pelo uso do óculos, é a lição 56. É um bom remédio. Contra a ociosidade, o trabalho sem trégua. Contra o mal que ainda habita em nós, a prática incessante do bem. Contra a tristeza que nos assalta a alma, a alegria interior exalada pelo sorriso. Contra os arroubos da paixão, o equilíbrio do amor verdadeiro. Contra a fome, um prato de comida. Contra o desespero, a fé racional. Contra a revolta, a aceitação das provas. Sempre haverá um recurso ao nosso alcance para combater as enfermidades da alma. É bom que se diga, se Deus nos colocou em alto mar, em meio a uma tempestade, por certo nos providenciará um pequeno barco e os remos. Mas usar os remos para chegar à terra firme cabe a cada um de nós. Eu, pessoalmente, sempre me coloco muito feliz com a leitura complementar, porque isso mostra como a espiritualidade amiga que está conosco na sessão de Evangelho no Ar está realmente a nos auxiliar, a efetivamente nos guiar e nos orientar para as leituras complementares. E hoje o Evangelho, através da leitura complementar, nos convida a refletir que sempre há um bom remédio. E tem remédio melhor do que a reencarnação? Veja, nós temos para as vicissitudes do dia a dia, como o próprio livro fala, que é Jesus no teu dia a dia, ele fala que contra a ociosidade, trabalho sem trégua. E olha que maravilha, trabalho sem trégua. Quando a gente reencarna, a gente está reencarnando para um trabalho. Porque a gente poderia estacionar. Porque a gente sabe que regredir não pode. Não é possível. Mas a gente pode estacionar.
E contra a enfermidade da ociosidade, trabalho sem trégua. E a reencarnação nada mais é do que essa oportunidade bendita que a gente recebe de Deus do trabalho, da oportunidade de mais uma vez voltarmos para a Terra, que é esse celeiro de oportunidades, para que trabalhando nos tornarmos almas melhores. Contra o mal que ainda habita em nós, a prática incessante do bem. A reencarnação nada mais é do que a oportunidade que nós temos para curar esse mal que ainda habita em nós, praticando o bem. Se nós não temos a oportunidade da reencarnação, por mais que tenhamos a oportunidade do estudo e do trabalho no plano espiritual, é somente através da reencarnação, é somente através da vestimenta de um corpo cárneo, é que a gente pode efetivamente transformar. No espírito nós aprendemos, mas é na reencarnação que nós consolidamos o aprendizado. E que maravilha a gente curar o mal que ainda habita em nós através da prática incessante do bem. E aí ele traz, contra a tristeza que nos assalta a alma, a alegria interior exalada pelo sorriso. Como podemos viver, desfrutar de uma excelente encarnação? A gente vai ter tristeza? Vai, porque faz parte da nossa condição ainda. Mas qual é a diferença de ter a tristeza e como encarar essa tristeza? Encarar a tristeza com um sorriso. A gente pode estar triste, mas sorrindo, tenha certeza de que nós faremos o bem ao nosso semelhante, transmitindo uma energia um pouco melhor, e tenha certeza que essa energia que enviamos indiretamente ao nosso derredor volta pra gente, porque um sorriso que damos é uma energia de amor que recebemos. E aí ele faz todos esses comentários, concluindo que se Deus nos colocou em alto mar, se Deus nos deu a oportunidade de existir, em meio a uma tempestade, a tempestade que é o nosso livre-arbítrio, por certo nos providenciará um pequeno barco e os remos. Deus dá oportunidade para a gente da reencarnação. Deus dá oportunidade da vida. Mas usar os remos, usar as oportunidades que recebemos durante a encarnação para chegar à terra firme, para chegar a vencer as nossas fragilidades, cabe a cada um de nós. Ou seja, Deus dá oportunidade da reencarnação, das 1000 oportunidades de aprendizado. Porém, cabe a cada um de nós, através do livre-arbítrio, decidirmos que caminho vamos seguir. Se vamos ficar estacionados, aguardando o momento onde a dor nos tire desse marasmo, dessa ociosidade, ou se vamos aproveitar seguindo, estudando, trabalhando, sorrindo, compartilhando as oportunidades que temos de vida, na certeza de que é através do trabalho, é através do sorriso, é através do contato com o nosso semelhante que vamos lapidando os nossos corações, vencendo aquilo que deve ser vencido, que nada mais é que o nosso próprio eu. Não é o fulano que trabalha conosco, não é o ciclano que fala mal da gente, não. Nada disso. Nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. É a nossa vaidade. É a nossa aspereza. Isso é o nosso maior inimigo. E quando aprendermos a vencer essas questões, certamente estaremos galgando a passos largos a evolução. Então, vamos tentar um pouquinho, vamos um dia um pouquinho por vez. E vamos nessa corrente amorosa, e por isso que é tão importante o estudo. Através do Evangelho vamos fortalecendo um pouquinho mais o nosso coração, o nosso espírito, para termos a força necessária para seguir adiante. É através do estudo. O estudo funciona como academia. A academia deixa a gente mais forte.
Então vamos fazer essa academia do Espírito para que, fortalecidos pelo Evangelho do nosso Senhor, possamos sair vitoriosos da oportunidade que nos foi confiada através de uma nova encarnação. Não vamos entregar o nosso livro de histórias em branco. Vamos escrever uma história maravilhosa, cheia de luz. Não sei se os nossos amigos que estão online aqui conosco gostariam de fazer algum comentário para complementar a passagem ou da primeira leitura ou da leitura complementar. Bem, como não há comentários, então eu peço licença para que a gente possa seguir para o encerramento do nosso evangelho dessa noite. Eu peço para que vocês coloquem o seu copo com água pertinho, para que a gente possa juntos realmente orar e que a espiritualidade amiga possa depositar nesse copo com água as melhores vibrações. Então vamos nesse momento cerrando mais uma vez os nossos olhos, respirando profundamente, abrindo os nossos corações, ouvindo essa prece maravilhosa, essa melodia que nos acolhe o coração, que nos tranquiliza a alma, que nos fortalece. E vamos vibrando nesse momento, oferecendo as melhores energias que carregamos pelo nosso planeta Terra, pelo nosso sistema solar, pelo universo. Vamos vibrando amorosamente, oferecendo as nossas energias, que são como pequenos grãos de areia, mas que humildemente oferecemos ao Criador, que rege o universo, pedindo para que o Criador utilize essas melhores energias que nós, singelos grãos de areia, oferecemos para a expansão do universo. E que possamos, no nosso pequeno sistema solar, oferecer as nossas energias para o equilíbrio, para a reestruturação dos nossos planetas. Vamos vibrando pelo nosso planetinha amoroso, essa nossa nave-mãe Terra. Terra, és o mais bonito dos planetas. Tu és a nave nossa irmã. Vamos vibrando para o seu equilíbrio. Vamos vibrando para que as placas tectônicas do planeta Terra possam amorosamente se acomodarem. Que pelas nossas vibrações amorosas, que as placas tectônicas possam se acomodar suavemente e que possam não causar mais terremotos nem maremotos.
Vamos vibrando pela atmosfera, que as nossas vibrações possam acalmar os ventos e que esses ventos possam soprar os ventos da misericórdia, os ventos do amor, os ventos da fraternidade, os ventos da temperança, os ventos da benevolência. Que os furacões possam se dissipar, Senhor, e que os furacões possam dar lugar a uma chuva de pétalas de flores provenientes do nosso coração, Senhor. Que essas pétalas, Senhor, possam cair por todas as zonas devastadas pelas manifestações violentas da Mãe Natureza, e que possam tocar os espíritos encarnados ou desencarnados, humanos ou animais ou elementais, que tenham sido assolados por essas energias violentas, e que eles possam, Senhor, ser consolados, ser orientados, serem harmonizados. Vamos vibrando amorosamente também pelos governantes dos países, para que eles, equilibrados e cheios do Teu amor, meu Deus, possam ser encaminhados à condução de seus povos a caminhos de luz, de amor, de misericórdia, na certeza, Pai, de que somente através da Tua luz misericordiosa é possível sermos felizes. Vamos vibrando amorosamente por aqueles dirigentes, chefes de Estado, que têm o poder em suas mãos da guerra, mas que a Tua espiritualidade amiga, Senhor, seus servos fiéis, utilizando as nossas melhores vibrações, que possam levar a estes espíritos a paz, que estes espíritos semeiem a paz, o amor, a fraternidade. Senhor, que as nossas energias possam dissolver, quebrar, destruir, desmagnetizar toda energia belicosa de guerra que possa estar sob a face da terra. Senhor, que a Tua energia poderosa possa destruir a energia da guerra. Que a única guerra que exista sobre a face da terra seja a guerra do bem contra o mal que habita dentro do coração de cada homem. E que possamos, através da Tua luz, Senhor, vencermos aquilo que deve ser vencido, o nosso próprio eu. Vamos vibrando amorosamente pelos hospitais do plano físico e o espiritual, que acolhem a todos quantos necessitam da cura para os seus males físicos e espirituais. Vamos vibrando pelas escolas da matéria e do espaço, que consolam e que educam o espírito na busca da ascensão em direção à divindade. Vamos vibrando amorosamente por aqueles irmãos que ainda não entendem a grandiosidade da energia crística, da energia amorosa que emana de Deus. Vamos vibrando para que, através das nossas energias,
através de um lampejo do nosso amor, através das energias que se somam em sintonia do nosso sentimento sincero, que possam despertar esses espíritos recalcitrantes em direção ao amor divino de Deus que nos inspira. Vamos vibrando pelo lar de cada um dos nossos irmãos que estão conectados conosco na sessão deste Evangelho no ar. Vamos vibrando amorosamente pelas legiões de espíritos amigos que conosco comungam a oportunidade do estudo do Evangelho do Senhor. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nossos familiares, onde quer que eles estejam, encarnados ou desencarnados, ou aqueles espíritos que amamos e que configuram a nossa família espiritual. Vamos vibrando por nossos amigos, por nossos afetos, e também vamos vibrando amorosamente por aqueles que desafortunadamente ainda pela nossa ignorância chamamos de inimigos. Vamos vibrando pela casa que nos acolhe para a realização da sessão de Evangelho no ar e pela casa dos irmãos que neste instante estão em sintonia conosco neste estudo. Vamos vibrando para que a espiritualidade possa coletar as nossas energias e utilizar nas regiões do plano físico ou espiritual onde se fizerem mais necessárias. E vamos pedindo licença a Deus para vibrarmos por nós mesmos, por nossas necessidades mais íntimas. E vamos ainda pedindo aos mensageiros do espaço, aos mentores que assistem a este estudo, que misericordiosamente depositem nesse copo com água as energias de que necessitamos, que essas energias possam reequilibrar o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual, nos fortalecendo, nos dando o equilíbrio necessário para que continuemos na jornada evolutiva a que somos diariamente convidados. Senhor, sabemos que não somos dignos de que entreis em nossa morada. Mas diz, Senhor, uma só palavra e seremos salvos. E é na certeza, Senhor, do Teu amor infinito é que pedimos. Envolve-nos, Senhor, no Teu manto misericordioso. E que sob a intercessão de Mãe Maria, derrama, Senhor, a Tua luz que nos abre o coração. Fortalece-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor, para que possamos vivenciar, Senhor, os Teus ensinamentos, como é dito na prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe, Senhor, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, agradecemos por tudo aquilo que somos e pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, agradecidos por essa oportunidade bendita, agradecendo a vocês que estiveram conosco presente nesta oportunidade, é que encerramos a nossa sessão de Evangelho no Ar. Desejo a vocês uma linda noite, um lindo dia, uma linda tarde e uma maravilhosa semana. Mais uma vez, curtam, comentem e compartilhem esta oportunidade de estudo do Evangelho no Ar. Vamos formar uma corrente do bem e vamos levar essas palavras, essa oportunidade de estudo àqueles que necessitam. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até lá.